todos. Essa questão que o Evangelho traz refere-se a uma lei divina que foi ensinada na Terra em todos os tempos. Como o Márcio estava lembrando, por intermediários diferentes, de acordo com cada cultura. Então, na Ásia, por exemplo, veio muitos filósofos, antes mesmo de Lao Tse e antes mesmo de Confúcio, mas ficaram mais conhecidos esses dois na China. E na Índia, Krishna, Buda e entre outros ficaram conhecidos. Mas houve grandes mestres da humanidade que não ficaram tão conhecidos assim, principalmente aqueles que viveram na Babilônia e que viveram no Egito. Muitas das leis que nós levamos em consideração hoje em dia, as leis espirituais, elas vêm do Código de Hammurabi. E outras leis vêm dos ensinamentos dos egípcios, principalmente do hermetismo. Sócrates, por exemplo, ele foi até o Egito, se iniciou em um lugar onde que todas as pessoas de diversos lugares iam para conhecer os mistérios do plano espiritual. Mas aquele conhecimento ele era muito seletivo, por assim dizer, acessível em termos de intelecto a poucas pessoas. Porém, Sócrates ele acabou trazendo esse conhecimento de uma forma mais simples para uma grande parcela da população, inclusive preparando o terreno, digamos assim, intelectualmente e espiritualmente para a vinda de Jesus. Não só ele, como outros precursores também. O texto cita o povo essênio, que foi aquele povo que foi também responsável por preparar a mentalidade, a estrutura energética para que o Evangelho de Jesus fosse mais acessível à população, principalmente dos hebreus. Os essênios tinham conhecimento profundo das leis espirituais, dominavam o conhecimento sobre o masculino e o feminino e eram agnósticos, no sentido que buscavam um Deus interior, não buscavam um Deus em templos, assim como Jesus também ensinou. Muito semelhante o ensino dos essênios com Jesus, muitos acreditaram que Jesus trouxe o conhecimento dos essênios. Mas a mensagem de Jesus também tinha realmente essa mesma característica de um Deus que não estava localizado em templos de pedra ou de madeira, mas sim um Deus que nós conseguimos encontrar dentro de nós em sentido de ressonância, de compreensão e entendimento. Então, essas questões espirituais, elas sempre estiveram entre nós, muitas vezes elas se perderam, entre aspas, ficaram na mão de poucas pessoas, e com o passar do tempo, como o Márcio mencionou anteriormente, isso acabou se transformando num comércio. E quando virou uma ideia de controle de massa, o conhecimento espiritual mais puro, ele acabou se perdendo. E aí ficou a tarefa do Espiritismo de buscar de novo esse conhecimento meramente espiritual. Não com esse conhecimento mais voltado ao controle da população, ou um conhecimento que tinha a ideia de conduzir o povo, cegamente, sem questionar. O Espiritismo traz de novo essa visão de Sócrates, traz de novo a visão do hermetismo, traz de novo a visão dos agnósticos cristãos, que entendiam um Deus que estava em tudo, que era possível vivê-lo, senti-lo através de nós, através das nossas condutas espirituais e através dos ensinos espirituais. O Espiritismo resgata de novo essa mesma ideia de Deus. Porém, aqui no Brasil, o Espiritismo não foi compreendido como foi na Europa. Na Europa, o Espiritismo é visto como ciência. Aqui no Brasil é visto como religião. Não é uma religião. Não existe religião, uma religião externa. Religião é um estado de consciência. Religião é um despertar para si mesmo, para a sua natureza divina, a sua natureza real. Isso é um processo de religião, que vulgarmente é conhecido de religário, mas é reconhecer-se como um ser divino e ter consciência e viver como um ser divino, o que traz a transformação verdadeira para nós e para toda a humanidade, que é a proposta de toda a filosofia, de toda a ciência espiritualista verdadeira, a transformação do indivíduo, a iluminação interior, para que o indivíduo seja mentalmente, espiritualmente saudável
e assim também a sociedade seja também uma sociedade saudável. O que seria uma sociedade saudável? O contrário daquilo que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia nós somos cativos, prisioneiros dentro de nossas casas. Nos sentimos profundamente desconfortáveis, com medo, cheios de receios e perturbações de ordens variadas. E isto denota uma sociedade que adoeceu, uma sociedade que está distante da sua verdadeira natureza, que é a sua natureza divina. E aí cabe a cada um de nós perceber que nós estamos andando num segmento, numa condição humana que está realmente nos levando à ruína mental e espiritual, e que é preciso frear um pouco e levar em consideração a nossa verdadeira natureza. Esta era a proposta de Buda, de Confúcio, de Lao-tse, de Mitra, de Zoroastro e tantos outros, e também era a proposta do Cristo. Tanto que nos evangelhos apócrifos, aqueles que a igreja achou meio perigoso estarem na Bíblia, também achou um tanto perigoso estar o livro de Enoque na Bíblia. O livro de Enoque, retirado da Bíblia, ele fala da nossa verdadeira natureza. Quem nós somos? De onde viemos? E por que estamos aqui na matéria? É esses conhecimentos que nós precisamos voltar a buscar, a voltar a questionar, a estudar e buscar um conhecimento que nos dê uma identidade espiritual, para que a gente não fique uma encarnação inteira como se estivesse vegetando. Quando nós retornamos à pátria espiritual, que o texto cita, isso causa em nós um profundo lamento. Talvez agora eu não sinta esse lamento. Estou mergulhado nessa sensação no mundo de sensações, então isso cria uma espécie de uma embriaguez. Nós não conseguimos ver as coisas claramente. Mas quando desencarnamos, nós nos lamentamos por ter perdido uma grande oportunidade. Porque quando estamos no plano espiritual, sabemos o quanto é difícil reencarnar. Sabemos o quanto é trabalhoso voltar para a matéria. E o quanto às vezes é dolorido voltar para a matéria. E quando estamos aqui na matéria, imersos por esse mundo de sensações, nós esquecemos disso. Mas é justamente agora que nós precisamos frear os impulsos, frear os instintos e começar a buscar as questões espirituais. É agora que eu preciso. E esse também era um outro grande ensino de Jesus, que a gente não deixasse para o dia seguinte, para o outro dia. Para o outro dia pode ser muito tarde. Eu posso ser levado de volta ao plano espiritual essa noite, eu não sei. Então é necessário que eu busque o saber espiritual hoje. E fazendo essa peneira realmente, separando o que é de ordem humana e o que é de ordem espiritual. Principalmente no contexto atual, onde as informações chegam muito fácil para nós, e às vezes são informações mistificadas, informações cheias de interesses pessoais, informações que levam medo, dúvida, confusão e separação. Então nós vivemos um momento perigoso da humanidade, um momento decisivo, individual e coletivo. Esse trabalho todos que esses mensageiros tiveram, que Jesus e todos aqueles que antecederam Jesus, é para que esse momento, quando esse momento chegasse, nós estivéssemos aptos, maduros o suficiente para escolher um caminho que fosse bom para todos nós. Então, quando nós pensamos no trabalho que foi feito anteriormente, até chegar a Jesus, depois de Jesus, até os dias atuais, foi muito trabalho espiritual, muito conhecimento que chegou até a Terra, conhecimento bom, verdadeiro. Foi corrompido por nossos interesses espirituais, interesses individuais e coletivos, de pequenos grupos, que se serviram desse conhecimento para fazer o contrário, em vez de libertar as almas e escravizar as almas. Mas hoje eu acredito que nós estamos maduros o suficiente para parar, pensar e aproveitar essa encarnação para finalmente a gente nos levar a sério como espíritos e considerar esses ensinamentos espirituais como uma chave de libertação, que é a finalidade deles todos. Que Jesus nos abençoe imensamente.